Jesus foi traído e preso para depois ser crucificado. Para você, Judas é culpado ou inocente? Temos de considerar que a morte de Jesus aconteceria de qualquer maneira, pois ela fazia parte do plano de Deus para a salvação da humanidade. Considere também que o plano de Deus seria cumprido mesmo que não houvesse aquele que mentiu e traiu, que viveu com Jesus por 3 anos, mas foi falso. Judas, o eclipse de uma alma. Estudo bíblico. Poderia haver reputação pior que a de Judas Iscariotes? Poderia haver loucura maior que a desse homem? De fato, bem poucos na história cristã tiveram um início tão promissor, seguido por tão vertiginosa queda. Eis o exemplo de um homem que pôs tudo a perder por se prender a valores errados. Teve nas mãos a dádiva de viver na luz, mas sua alienação o conduziu à mais completa escuridão. A história de Judas personifica a loucura da apostasia, a insanidade daqueles que se voltam contra a verdade, preferindo as promessas ilusórias da mentira, ou seja, o pecado. Sua tragédia permanece como advertência aos seguidores de Jesus que persistem em trilhar o caminho da indiferença, cobiçosos das bênçãos divinas, sem, contudo, dar lugar à transformação genuína oferecida pelo Espírito. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Parte 1. Judas, uma alma iluminada. Que grande privilégio foi concedido a Judas. O Senhor Jesus Cristo enxergou nele todo o potencial para se tornar um genuíno apóstolo. E não devemos duvidar que o Senhor tenha, de fato, lhe oferecido tal oportunidade, pois, apesar de sua onisciência, nunca negou a Judas a possibilidade de arrependimento e mudança de vida. A bem da verdade, no início, Judas até deu sinais de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, tendo todas as probabilidades de se tornar um morador do céu, tal como os demais apóstolos. Vejamos 6 razões para acreditar nisso. Primeiro, Judas deixou tudo para se tornar um discípulo do Mestre, como está em Mateus 10, de 1 a 4. Judas andou por 3 anos lado a lado com Jesus, tornando-se um de seus amigos íntimos. Judas ouviu explicações que nenhum outro ouviu, além dos 12 discípulos, como está em Marcos 4, verso 34. Judas foi testemunha ocular de todos os poderosos feitos do Senhor. Judas foi enviado para pregar o reino e realizar prodígios em nome de Cristo. Lucas capítulo 10, versículo 17. E Judas foi escolhido como administrador do sustento do Senhor e de seus companheiros. Foi tido pelos demais apóstolos como igual na equipe. Não suspeitavam dele. A alma de Judas foi iluminada pela presença radiante do Senhor Jesus, que persistiu em estender-lhe as mãos, oferecendo generosamente uma nova vida e um lugar no seu reino. Descobrimos, entretanto, que deliberada e conscientemente Judas optou em permanecer nas trevas de sua velha vida, desejando de Cristo apenas os possíveis benefícios materiais que almejava obter. Judas se apartou da fé, permanecendo endurecido de coração e obstinado de espírito. Quem brinca de seguir a Deus sem levá-lo a sério ou o faz movido apenas por interesses pessoais, acaba penetrando numa espécie de labirinto de perdição, de onde dificilmente encontrará um retorno à sensatez. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus. Já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Hebreus capítulo 4, versículos de 4 a 6, versão NTLH. Parte 2. Judas, uma alma alienada. A luz brilhou na vida de Judas, iluminando seus passos. Cristo o chamou, dando-lhe a oportunidade de mudar completamente sua história. A ele foi mostrado o caminho da verdade e conferido um conhecimento invejável.
Tinha tudo para dar certo, contudo, não fez bom uso de sua sorte. Deixou-se guiar pela mentira e pelos desejos carnais, de maneira tal que aos poucos foi retrocedendo a um estágio pior do que aquele em que estava antes de conhecer a Cristo, provocando um colapso de sua moral e personalidade. Pouco a pouco, Judas perdeu a visão de seu chamado. Sua vocação era inquestionável. Jesus o chamou para ajudá-lo na implantação do reino de Deus, um reino a ser estabelecido no coração dos convertidos. Mas, ao que parece, Judas ansiava por um reino terrestre, político, que lhe rendesse status e benefícios materiais. Gradualmente foi se distanciando das atribuições do chamado em busca de meios que satisfizessem sua ganância. Judas queria seguir Jesus, mas recusou-se a tomar a cruz. Queria as bênçãos, mas não estava disposto a pagar o preço. Tal como ele, muitos crentes dos tempos modernos foram contagiados pelo vírus Iscariotes. São os crentes da crença fácil, que, afetados pela falta de resistência espiritual, são derrubados à primeira crise, e cuja baixa moralidade, de tão inflamada, tornou-se contagiosa. Pouco a pouco, Judas deixou-se dominar pela cobiça. A mesma corrosiva ambição que arruinou a vida espiritual de Ananias e Safira, o ministério de Balaão, o aprendizado de Gease, auxiliar de Eliseu, e a vida de tantos outros personagens bíblicos, corroeu também as pretensões ministeriais de um dos 12 apóstolos de Cristo. É bom que ouçamos a advertência do Espírito pelos lábios de outro apóstolo. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Judas andou bem próximo a Jesus, mas seu coração permaneceu distante. Ao tilintar das ofertas, deu mais ouvido a elas do que aos preciosos ensinos de seu mestre. A cobiça, ainda que velada, acabou por se tornar notória aos olhos de seus companheiros, como diria mais tarde o apóstolo João. Judas disse isso, não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 6, versão NTLH. O que Judas fez, movido pela cobiça, ultrapassa as atitudes deploráveis descritas em Malaquias capítulo 3, versículo 8. Será que alguém pode roubar a Deus? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Sim, o que Judas fez foi pior, pois roubou as ofertas que já haviam sido entregues a Deus. De tal maneira se deixou dominar pela avareza que chegou ao ponto de criticar uma autêntica adoradora que se quebrantou aos pés de Cristo, ofertando-lhe o que tinha de mais precioso. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Evangelho de João, capítulo 12, versículo 5. Com cinismo descarado, procurou camuflar suas reais intenções com o pretexto de encontrar um melhor uso para aquela oferta, ou seja, caridade, classificando como um desperdício dedicá-la a Jesus. Na verdade, o pobre em quem pensava era ele mesmo. Adorar a Deus apenas por meio da caridade não passa de subterfúgio para escapar da oferta que realmente Deus espera de nós, um coração quebrantado. Pouco a pouco, Judas perdeu a própria alma. Ao se aproximar da última Páscoa, Jesus passou a prevenir seus discípulos quanto à sorte que o aguardava. Para Judas, cujas pretensões de um cargo bem remunerado no reino de Deus estavam descartadas, essa parecia ser a deixa para deixar o grupo, salvando a própria pele e, se possível, tirando algum proveito para compensar o tempo perdido ao lado de Jesus. Assim foi que resolveu pôr sua alma em leilão. Quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 15. Ele deu lugar ao diabo. Paulo exorta a respeito disso em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 27. E o diabo fez dele um instrumento. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 2.
Sua moral e seus valores estavam de tal forma conturbados por causa da insidiosa cobiça que, pelo preço de um escravo, ou seja, 30 moedas de prata, não se constrangeu em vender a sua alma. E mais, planejou para que sua vergonhosa traição ocorresse justamente no local onde estivera tantas vezes usufruindo o ensino e as orações do Mestre. Evangelho de João, capítulo 18, dos versos 1 ao 3. O vírus Iscariotes continua se propagando no meio dos cristãos de nossos dias, especialmente entre aqueles cuja fraqueza é a cobiça. Tal moléstia tem o poder de cauterizar a consciência, endurecer o coração e enfraquecer a alma pela febre da murmuração. Ela causa inversão de valores e confusão de raciocínio, transformando até mesmo os que condenam a idolatria em adoradores do dinheiro, e adoram até o dinheiro que não possuem. Quem adoece desse mal chega ao ponto de dispensar as riquezas do porvir por benefícios passageiros. Um exemplo de tal verdade é Esaú. Não há melhor remédio preventivo do que uma dose diária de oração. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Provérbios, capítulo 30, verso 8. Nossa meditação constante deve ser: de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Mateus, capítulo 16, verso 26. Parte 3. Judas, uma alma apagada. De certa forma, não apenas Judas, mas todos os discípulos traíram Jesus. Os outros 11 companheiros abandonaram-no ao ver o perigo. Pedro chegou a negá-lo publicamente em 3 ocasiões. Qual a diferença entre Judas e os demais? A diferença está no arrependimento. Os 11 demonstraram genuíno arrependimento por meio do retorno à luz e da restauração. Mas da parte de Judas, constatou-se apenas remorso. Mateus, capítulo 27, versículo 3. O remorso e a angústia são sentimentos que vêm à tona, empurrados pelo temor das consequências. O arrependimento brota espontaneamente no coração que aspira à restauração. O arrependimento é movido pelo Espírito e não pelo nosso querer, para que ninguém venha a dizer: darei lugar ao pecado enquanto me for conveniente. Depois basta me arrepender e ficará tudo bem. Cuidado, com Deus não se brinca. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Tomado pela amargura, Judas tentou livrar-se dos dividendos de seu pecado, atirando as 30 moedas da traição dentro do templo. Ele as jogou no lugar santo, o local onde o sacerdote intercedia pelo pecador. Aquele dinheiro maldito não lhe havia trazido prazer algum, e era tão desprezível que nem mesmo seus corruptores, ou seja, os sacerdotes, o quiseram de volta, como está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 4. Judas se achegou ao pecado, seduzido pela fantasia de sua beleza, mas ao descobrir a realidade de sua aparência, já estava muito enredado e miseravelmente aprisionado na armadilha. A alma de Judas chegou ao seu eclipse total, quando optou pela fuga vexatória do suicídio. Então, Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 5. Que fim terrível para um ex-pregador do Evangelho, um homem que chegou a trilhar o caminho da luz, mas preferiu retornar ao caminho das trevas. A ele se aplica bem o ditado: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Conclusão. A mulher de Ló olhou para trás, e isso foi sua ruína. Demas olhou para trás e desviou-se do caminho. Judas olhou para trás e perdeu as bênçãos conquistadas. Que isso nos sirva de lição. Como bem diz J.C. Ryle, quando formos tentados a confiar inteiramente em nosso conhecimento e religiosidade, quando pensarmos em brincar com o pecado, deixando o arrependimento para mais tarde, quando sentirmos o desejo de olhar para trás, com saudades da velha vida, lembremo-nos de Judas, posto diante de nós como um farol, para que olhemos para ele e não naufraguemos na fé. Mas, acima de tudo,
devemos olhar fixamente para Jesus, autor e consumador da fé, conforme está em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Aplicações para minha vida. Quais tentações você tem enfrentado em sua vida? O que você tem colocado em primeiro lugar em sua vida? Como você lida com a cobiça? Em nossos dias, como pode uma pessoa agir de maneira a atrair Jesus? O que acontece com a pessoa que não leva a sério o compromisso com Jesus? Como, no trabalho de Deus, a pessoa pode demonstrar cobiça e avareza? Obrigado por ter ficado até aqui neste estudo. Que Deus continue te abençoando, te direcionando, conduzindo a sua vida para que você seja um cristão verdadeiro. E quando houverem as tempestades, quando houverem as tentações, quando algo puder te levar de volta para a velha vida, que o Espírito Santo te desperte para que você não cometa este pecado. Que Deus o abençoe. Estudo Bíblico. Se ainda não viu, ouça os nossos outros podcasts.